Olá, queridos amigos! Chegou 2024 e hoje eu vou trazer para vocês aqui um notebook Acer que tem i3, 8 GB de RAM e uma grande quantidade de armazenamento para fotos, vídeos, músicas, programas e etc. Um notebook que vai ser ideal principalmente para as pessoas que pretendem estudar, que pretendem utilizar esse notebook para trabalho, você que é contador, você que trabalha com Canva, você que trabalha em escritório e etc. Um notebook sem dúvidas bem equivalente ao que você precisa, ou então você que quer jogar jogos leves como um The Sims, como um Roblox e etc. Um notebook que sem dúvidas vai atender muito bem esse público. Porém, se você precisa de notebooks mais potentes para rodar softwares mais potentes como um AutoCAD, um Photoshop, Premiere, não é esse o notebook. Esse notebook não é indicado para você. Beleza? Agora que eu já adiantei praticamente o vídeo inteiro, se você trabalha, se você estuda, né? Depende do trabalho também, né? É o que eu falei, Canva, contabilidade, outros tipos de trabalho voltados ao escritório ou no home office, o notebook dá conta. Não vou me exigir demais também, rapazinho. E se você quer jogar jogos simples, é um notebook que vai se encaixar bem em você. Porém, eu tenho que ser bem direto. Se não for isso, nem compra que você vai se decepcionar. Bora agora, pessoal, para o alerta de preço. Hoje é 2 de janeiro de 2024. Está custando aqui na Amazon R$ 2.489, certo? À vista. Ok, o que acontece? Esse alerta de preço é muito importante porque se você estiver vendo esse vídeo no futuro, você pode avaliar se ainda vale a pena ou não comprar esse notebook. Agora bora para a análise de compra, que a gente começa analisando as imagens aqui. Temos um notebook muito bonito, um destaque aqui na tela, um destaque praticamente um preto, né? Quase um preto total aqui na tela. E tem um contraste, né? Com o notebook, tem um corpo aqui com material refletivo, semelhante a um alumínio. Dá para ver aqui que a luz reflete bem aqui no corpo do notebook. Nessa região aqui da tela, conseguimos ver proteções aqui para o fechamento da tela, também nas laterais. Inclusive dá para notar que as bordas não são totalmente finas, o que é um ponto positivo, tendo em vista que bordas muito finas podem aumentar a fragilidade do notebook e da tela. Então se você tem bordas um pouco mais largas, você aumenta um pouco a proteção ali contra acidentes mais indevidos. Temos aqui embaixo a logomarca da Acer e temos aqui o que parece ser um microfone auxiliar, uma webcam com LED e um microfone principal. Então, o fato de ter dois microfones vai melhorar a qualidade do seu áudio, porque o microfone auxiliar capta os ruídos e reduz eles, logicamente, e o principal capta a sua voz. Então, em chamadas de vídeo, o notebook vai sair bem em relação ao áudio, provavelmente, né, logicamente, e não é um áudio de total qualidade como que você está escutando agora. É um notebook, se trata de um notebook, e notebook que não tem webcam boa e microfone bom. Esse aqui pode ser um pouco aceitável, mas não é bom. Por isso, eu sempre deixo na descrição o link de uma webcam recomendada que, caso você trabalhe muito com chamadas de vídeo, seria muito bacana você ter. Na base do notebook, a gente vê o notebook tem cantos aqui bem arredondados, não é um notebook totalmente arredondado, ele tem cantos aqui, tem linhas bem nítidas. Temos um teclado com teclado numérico e o touchpad bem grande, mas já a gente fala um pouco melhor do teclado. Olha só essa imagem aqui. Temos uma imagem aqui bem de frente do notebook, dá para ver um pouco mais de detalhes e dá para ver também que o teclado é rebaixado. O que significa isso? Significa que o teclado fica mais baixo do que a altura da base do notebook. Isso torna a digitação mais ergonômica, porque você consegue apoiar a sua mão na base do notebook e digitar porque o teclado está um pouco mais embaixo. Torna menos cansativa a digitação, facilita bastante, certo? Agora, bora para outros pontos. É um ponto bem negativo que a gente consegue ver nessa imagem, mas eu vou passar ela que dá para ver melhor, que seria aqui o botão de ligar o notebook. Olha só aqui. O botão de ligar, pessoal, está presente no teclado, tá? Na verdade, nessa imagem aqui tem dois pontos negativos, mas o botão de ligar vamos falar logo. Por que é um ponto negativo? Vamos supor que você está digitando um TCC, você está digitando ali um trabalho, um ofício, alguma coisa de importância, ou fazendo outra coisa de importância, e sem querer você aperta no botão de desligar o notebook. O notebook vai suspender e você pode perder o seu trabalho, né? A não ser que o software ali fique salvando automaticamente, mas sempre tem alguma perca, pessoal. Por isso, é importante no dia que você receber esse notebook, você configurar esse botão para ele não desligar assim que você apertar nele, tá certo? Fica a dica aí. O segundo ponto negativo são essas dobradiças aqui. Nós temos duas dobradiças de canto. Esse tipo de dobradiça, pessoal, tende a ter uma durabilidade menor, tá? Porque se você abre o notebook da forma incorreta, você vai forçar mais um lado do que o outro notebook, ela não divide muito bem o peso na base do notebook. Logicamente que não é
é em um ano, não é em 3 meses que isso vai quebrar. Isso aí é com o passar do tempo, com uma forma que você usa, vai definir o tempo que essa dobradiça vai durar, logicamente. Mas a dobradiça inteiriça, que é aquela que vai de um canto ao outro do notebook, tende a durar mais, porque ela divide melhor o peso nas laterais do notebook. A dica para essa dobradiça durar muitos anos é você sempre abrir o notebook do centro para cima. Nunca abra pelos cantos, porque você pode, além de prejudicar a sua tela, pode ocorrer também de forçar essa dobradiça e com o passar do tempo ela vir a quebrar. Agora, um ponto positivo que, em contrapartida de termos uma dobradiça mais frágil, nós temos a saída de ar do notebook para trás, tá? Então não tem saída de ar nas laterais, ou seja, se tiver um cabo HDMI conectado, se tiver algum cabo carregador conectado, não vai sobreaquecer, porque a saída não sai nas laterais, ele sai e joga lá para trás, que é uma circulação de ar melhor do que jogar para os lados, né? Porque nos lados a gente conecta as coisas, então é um local mais inteligente para a ventilação do notebook. Temos o touchpad bem grande e ele está centralizado com o teclado padrão, o teclado numérico aqui está no local correto e o touchpad também, então sem problemas em relação a isso. Aqui conseguimos ter uma vista aqui do notebook, a parte de trás, vamos ter proteções aqui para a abertura, temos logomarca aqui atrás também, para você não esquecer que o seu notebook é da Acer, e é importante a gente falar das portas de conexão desse rapaz, tá? Bora aproveitar que a gente já tá nessa imagem, bora começar por ela. Temos aqui na lateral direita uma saída para Keystone Lock, que é uma espécie de cadeado que é mais utilizado por empresas, tá? Serve para prender o notebook ali, para colocar ele numa vitrine, para evitar que alguém leve ou saia com ele com facilidade. Geralmente nós, usuários comuns, não utilizamos essa porta. Pode ser que você use, mas é uma raridade. Depois temos a saída USB comum para você conectar teclado, mouse, USB em geral, o que for USB, até ventilador USB se você tiver. Temos aqui também uma saída mista para fone de ouvido. Essa porta é única, né? Ou seja, é para aqueles fones que já vem com microfone, com fone de ouvido e uma única saída. Caso você tenha um fone que tenha 2 saídas, você vai precisar comprar um adaptador em qualquer loja de informática, até em loja de celulares você consegue encontrar, que você vai ligar nesse notebook e vai transformar essa saída em 2 e você consegue utilizar normalmente microfone externo, fone externo, seja o que for que você precisa. Por último, temos LEDs nas laterais, que é um ponto bem positivo, pessoal. Por quê? Primeiramente, eu tenho que deixar um alerta para você. Nunca guarde o notebook ligado durante a mochila. Isso pode fazer com que ele sobreaqueça e aconteça algum acidente com você. Ai meu Deus, meu notebook vai explodir, vai pegar fogo? Não sei, mas pode acontecer, principalmente porque ele vai sobreaquecer. E mesmo que não aconteça, o notebook em sobreaquecimento vai diminuir a durabilidade dele, porque as peças não vão conseguir resfriar bem. Sempre que for guardar o notebook na sua mochila, desligue ele antes. E esses LEDs é um ponto bem importante, porque vamos supor, você terminou de apresentar um seminário na sua faculdade, na escola, não sei, e então você vai guardar o notebook na mochila ligado, porque você esqueceu. Mas você vê o LED ligado e a melhor coisa a se fazer seria tirar o notebook novamente e desligar ele. Então, um LED que pode salvar aí o seu notebook de um eventual acidente. Agora vamos para essa imagem aqui que a gente tem as próximas portas. Vamos ter aqui a entrada para o carregador, que é para carregar o notebook, uma saída USB-C. Geralmente, pessoal, vocês devem conhecer mais essa saída nos celulares, né? Que é aquela saída para carregador, que ela é totalmente redondinha assim, ó. Redondinha não, ela é quase um quadrado com os cantos bem arredondados. Essa saída é de ultra velocidade, serve para carregamento turbo, serve para muita coisa. Ela é de alta tecnologia, mas geralmente nos dias de hoje a gente utiliza essas saídas só para carregar o celular. Pode ser que no futuro a gente use mais para transferência de arquivos e vai ser bem útil e bem veloz, né? Porque ela é bem capaz, é bem tecnológica e é super rápida essa porta. É bom ter ela aí para o futuro. Depois temos aqui uma saída HDMI, uma porta importantíssima que serve para você exibir as imagens aí ou projetar a sua tela em equipamentos. Então, para você, professor, pode conectar numa televisão, pode conectar num projetor, conhecido também como data show, e dar aula para os seus alunos utilizando apresentações do PowerPoint, o que é algo bem legal, né? Melhora bastante ali a forma como os alunos reagem às aulas. Ou então, se você é aluno, você vai usar para apresentar um seminário no data show. Mas se você trabalha com um trabalho que
seja bem próximo, que esteja ali bem diretamente com o cliente, você pode exibir relatórios financeiros se você for um contador, numa televisão, você pode exibir um projeto, algo que você queira exibir ali, ou se você trabalha em alguma empresa grande e trabalha em algum setor de planejamento, você vai utilizar isso para mostrar ali dados, resultados, projetos e seja o que for. Então é algo muito importante, dispensável em qualquer notebook, e aqui você vai estar bem suprido. Por último, assim, se você quiser melhorar a sua capacidade de trabalho, agilizar a forma que você trabalha, você pode comprar um segundo monitor, uma segunda tela e conectar essa porta. Você vai utilizar um único notebook com duas telas ao mesmo tempo. Isso facilita demais, vocês não têm noção. Eu recomendo que você pelo menos teste fazer isso e você vai se surpreender com certeza. Por último, temos uma saída USB. O ponto negativo é que a gente só tem duas saídas USB. Então, se você é aquela pessoa que gosta de utilizar um teclado, um mouse externo, né, você vai ocupar essas duas portas. Mas para quem não gosta disso, não vai ser problema. Você vai ter as duas portas livres para conectar um pendrive, seja o que for. Mas se você usa teclado e mouse externos, que não são o teclado e o touchpad do notebook, você vai ter um probleminha quando precisar conectar um pendrive. Você vai ter que desconectar o mouse ou o teclado, seja o que for. Fica aí a dica, viu? Para você se atentar a isso também na escolha do notebook, se você gosta de utilizar dispositivos externos, né? Mas tem outro ponto negativo. Esse notebook não conta com a porta RJ45, que é uma porta de rede, uma porta para você conectar um notebook diretamente a um roteador, a um hub de internet. O ponto negativo é que em locais que não possuem ponto de acesso Wi-Fi, você não consegue se conectar à internet, porque não tem essa entrada, né, via cabo. Até existem umas soluções via USB, via USB-C, mas não tem a mesma velocidade do que uma internet via cabo. Ok, pessoal, então fica a dica aí, mais ou menos, esse seria o ponto negativo, não vai afetar todo mundo, só uma certa parte, uns 10% das pessoas que estão vendo esse vídeo podem ter problemas pela falta da porta de rede, mas para quem tem disponibilidade de Wi-Fi, o notebook vai funcionar normalmente, não tem problema nenhum. Agora que eu terminei em relação às portas, é hora da gente falar das especificações. Não se preocupa, não vou falar nada difícil. O que eu falar de difícil assim, eu vou explicar de uma maneira simples, vou dar o meu máximo aqui e você vai aprender algo novo hoje. Que é mais importante, sempre estar em constante aprendizagem. Aqui na Amazon, pessoal, geralmente as especificações mais corretas estão presentes no título do notebook. Então a gente tem aqui a maior parte das especificações. Inclusive esse notebook é um lançamento, então nesse vídeo a gente não vai ver a avaliação dos compradores, porque ainda não existe, tá? Então, de notebook Acer Aspire até 35D12 é um modelo, né? Um nome completo no notebook, é o RG dele. Pronto, para você entender melhor. Basicamente, quando você for procurar preços em outras lojas, você tem que pesquisar por esse nome completamente, porque você pode até encontrar notebooks com essa mesma carcaça por R$1.000, mas não é o mesmo modelo desse aqui. Tem que se atentar a isso, porque você pode acabar comprando um notebook inferior, mais barato, e se decepcionar, né? Então é bem importante que quando for comparar preço em outras lojas, se atente muito ao modelo do notebook. Depois temos o Intel Core i3, aqui seria o processador do notebook. Aqui embaixo a gente consegue ver aqui mais ou menos qual é a geração dele, que é um processador N305, que é a linha N da Intel. É uma linha de alta qualidade, tá? Ela vai ser bem diferente em relação a i3 de 11ª geração. Não é bem por aí. É o N305. Esse processador é praticamente a mesma coisa do i3 de 11ª geração, mas ele ainda é um pouco melhor, tá? Eu sei que eu entrei um pouco em termos técnicos, mas para você entender melhor o que é esse tal i3, i5, i7, e não sei o que. Basicamente, pessoal, a Intel é uma fabricante de processadores e ela tem uma ampla linha de processadores. Então, nós temos Celeron e Pentium, que são processadores para estudo, só serve para isso, nada mais. Temos depois o i3, que é o processador que se trata esse vídeo, que é um processador que consegue desenvolver bem para estudos, para trabalho, para até jogar alguns jogos mais leves, mas não um processador para uso avançado, tá? É um processador que atende bem ao público que eu falei lá no começo, estudantes, trabalhadores aí, de certo modo geral, e algumas pessoas, mas não serve para você editar um vídeo, para você editar um projeto, para você fazer nada disso, tá? O restante ele se dá bem. Bom, depois temos o i5, que é um intermediário avançado, que já seria um pouco melhor para esses outros públicos que o i3 não atende. O i7 e o i9, que é praticamente super processadores, é para quem precisa de processamento mesmo, poder de fogo, né? Basicamente, o i3 vai atender o público que eu já mencionei lá no início. E o processador, quanto mais inteligente, quanto mais rápido, ele funciona melhor. Inclusive, esse tipo de i3 aqui tem uma grande quantidade de cache. Meu Deus, o que é cache? Não, pelo amor de Deus, para de falar nome difícil. Pessoal, para você entender, cache
é memória, tá? Pra que serve o cache? Processador, vamos supor, todo dia eu abro o Google, abro o Facebook, abro o Canva. O processador vai aprender isso que você faz e ele vai salvar nessa memória dele. É como se ele tivesse um cérebro também, sabe? Porque ele guarda aquelas coisas, aquelas memórias passadas. E aí ele vai aprender que todo dia você faz aquilo e todo dia ele vai funcionar mais rápido, porque ele já sabe o que você vai fazer. Então é muito bacana, é bem legal, é algo bem inteligente e é bem avançado também, né? Então pode ser um pouco difícil de entender para algumas pessoas e por isso, basicamente, isso é um processador. Bora falar agora do resto. Agora tem aqui, ó, 8 GB de RAM. Pessoal, 8 GB de RAM. O que acho é memória RAM? Memória RAM, né, é um tipo de memória, mas é uma memória não permanente. E o que acha é isso também? Basicamente, pessoal, essa memória, quando você desliga o computador, ela apaga. Não fica nada salvo nela. Ou seja, consequentemente, você não vai guardar nada aí, né? Nem foto, nem música. Mas não se preocupe, você não tem acesso direto a essa memória, tá? Ela serve para você abrir aplicativos e manter eles abertos ao mesmo tempo. Vamos supor que a gente tem essas 8 GB e eu abri o Facebook. Então eu consumi uma parte dela. Eu abri o YouTube. E os dois, o Facebook e o YouTube, estão abertos. Então eu estou consumindo 2 partes dessa memória. Se eu abrir vários aplicativos e deixar eles abertos ao mesmo tempo, eu vou consumir as 8 GB. Pessoal, é nesse momento que o computador fica doido. Ele começa a travar, você aperta no X, o programa não fecha. É muito chato, tá? Então evite consumir a memória completamente. Mas se você fechar os aplicativos, logicamente a memória fica livre, o notebook para de travar, fica funcionando normalmente. Só acontece se você encher ela completamente. E é muito fácil limpar ela, é só fechar os aplicativos, né? Pessoal, seguinte, tá? Qual é a quantidade ideal de memória RAM? Segundo os especialistas, para os dias de hoje, para um uso aceitável, um uso fluido, no geral, no público que eu já falei, seria 8 GB de RAM o mínimo. Então a gente está dentro do mínimo, você vai conseguir ter um uso aceitável, você não vai presenciar muitos travamentos relacionados à memória RAM, porque você está dentro do uso, a não ser que você force o notebook e mantenha 50 abas abertas no Chrome, aí não tem jeito, vai travar, né? Tem gente também que pega o celular, nunca fecha os aplicativos, não sabe porque o celular tá travando, né? Tá sendo consumido totalmente a memória RAM ali. Ok, pessoal, basicamente essa é a memória RAM. E um adendo, tá? Que eu vi que uma pessoa tava reclamando outro dia, que comprou o notebook e já veio com 4 GB consumido de memória RAM, só tinha 4 livres. Pessoal, o Windows, independente da quantidade de memória que você coloque, ele consome metade, tá? Então não se preocupa com isso, que ele vai dosar bem ali, ele vai saber o que ele vai alocar para cada programa e etc. Bora falar de outra memória agora. A gente tem aqui, ó, 512 GB SSD. Pessoal, isso aqui é armazenamento permanente. É aqui que você pode desligar o computador, jogar no lixo, que se alguém encontrar esse computador, vai estar salvo suas fotos lá. Cuidado, hein? Não vai jogar o computador no lixo sem formatar ele, não. Pessoal, basicamente essa memória, se você desligar o computador, tá salvo. E quando você ligar, você tem acesso a ela. É onde você guarda músicas, fotos, vídeos, seja o que for, você consegue guardar aí. Não guarde filmes piratas, viu? Isso aí é proibido. Basicamente, pessoal, o SSD, talvez você não conheça, né? Você deve conhecer aqueles HD antigos que demorava para ligar. O notebook ficava 5 minutos, você fazia café, tomava banho, lavava louça, limpava a casa e o notebook ainda tava ligando, né? Hoje em dia você não consegue mais fazer isso não, não tem mais desculpa não. Hoje em dia você não enrola mais trabalho porque o notebook tá demorando a ligar não, pessoal. SSD, apertou para ligar, tem notebook que liga em 7 segundos. 7 segundos é uma diferença muito grande. Não dá para enrolar mais trabalho, não dá mais para enrolar tomando café lá no escritório não, porque o negócio agora vai ligar ligeiro. Tá certo. Pessoal, lascou, né? Eita, quem não gosta de trabalhar, ó. Bom, seguinte, continuando. 512 GB, qual é a quantidade ideal de armazenamento? Isso depende muito de cada pessoa, mas 512 GB é uma quantidade que atende o público muito amplo. Mas meu futuro notebook vem 512 GB completinhas para eu utilizar? Não vem, peraí, vamos lá. O sistema operacional, que eu vou falar mais para frente, ele consome 25 GB. Então você subtrai 512 de 25 e o que sobrar você consegue utilizar no computador tranquilamente. Pode vir um pouco a mais, um pouco a menos, depende da versão do Windows. E eu sinceramente acredito que a maior parte das pessoas que estão vendo esse vídeo vão conseguir se beneficiar bem dessa quantidade de memória. Pessoal, porque dá para guardar muita foto aí. 200 fotos não dá 1 GB, tá? Muitas vezes não dá nem perto disso, tá certo? Não se preocupe muito com isso não. Essa quantidade tá legal e, enfim, tá ok. Bora dar continuidade agora, né? Pessoal, olha só. Agora tem aqui, ó, UHD 15.6 polegadas LED Full HD. Fizeram uma mistura aqui, né? Pessoal, faz o seguinte, esquece isso aqui, ó. Esquece esse Ultra HD aqui, que vai importar pra gente essa parte aqui, ó. 15.6 polegadas LED Full HD 60. Ok. Bom,
15.6 polegadas, você já deve ter entendido, é o tamanho da tela, né? A mesma polegada das televisões, tá? Não o mesmo tamanho, tá? A mesma polegada, né? No tamanho da televisão. 15.6 polegadas é aquele tamanho comum de notebook. A maioria das marcas utilizam esse tamanho. Então, se você tem algum amigo que tem um notebook por aí, muito provavelmente esse notebook é desse tamanho, tá? A maioria deles, a maioria. Então, você não vai ter problema com mochila, porque a maioria delas também é feita para a maioria dos notebooks que tem 15.6 polegadas, né? Então, tá bem tranquilo em relação a isso. Agora, uma parada muito importante, pessoal. Isso aqui, ó, quando você vê esse nome, LED, ó, bota na cabeça. Se tiver LED no nome, a tela não tem um campo de visão muito legal. Então, você tem que ajustar a tela, ó, bem certinho aqui para você conseguir ver as imagens com uma boa resolução, com uma boa gamificação de cores. Então, se atenta a isso. Principalmente porque no notebook para quem vai editar foto, né? Então, a tela também não vai ser lá essas coisas. Mas, você vai poder ali ter baixos ângulos de visão. Então é muito importante que você esteja ciente disso, tá? Agora, a tela também não é só um ponto negativo não, tá? A gente tem aqui Full HD, pessoal. Uma tela de excelentíssima qualidade. Principalmente você é detalhista, que você não pode ver uma coisa torta assim. Porque se fosse uma tela HD, você ia ver os riscos assim, ó, mal desenhado. Mas como é a tela Full HD, você consegue ver como se fosse uma linha reta mesmo, certo? Então, pra você que é detalhista, ó, acabou a sua fobia aí. O notebook tem uma tela pelo medo de uma boa resolução, você não vai ter um bom ângulo de visão, tá? E esses 60 Hz aqui, o pessoal nem bota, não sei nem porque que botaram aqui, porque a maioria das telas tem essa taxa de atualização, isso aí é coisa pra você nem se atentar bem, isso aí você só se atenta se você for aquele gamer, aquele cara que joga o dia inteiro e quer ter uma boa qualidade de imagem, aí ele se atenta a isso aí. Mas se você é um usuário comum, esquece isso aí, vai fazer muita diferença pra você. Por último, temos aqui o Windows 11, que diabo é isso aí? Isso aqui é o sistema operacional. É o sistema operacional, tá? Olha, eu gosto de frescar com quem gosta de Linux, porque o Windows é um sistema voltado à produtividade. Inclusive, é o sistema operacional que é o dono dele. É a Microsoft, meu amigo. A mesma marca que criou o pacote Office, o Word, o Excel, os planilhas. Não, eu já falei, o Excel, né? O PowerPoint. Basicamente, meu filho, é o sistema operacional. É a marca Microsoft, tá? Existem outros sistemas operacionais para notebooks, mas nenhum chega aos pés desse aí. Principalmente porque a Microsoft só deixa você utilizar o Word, o Excel e o PowerPoint no Windows, tá? Nos computadores. Então, pode instalar o que for aí que você não vai conseguir utilizar, não, se não for o Windows. Então, pessoal, basicamente é isso. Obrigado para você que assistiu esse vídeo. Não tem avaliação, infelizmente, para a gente ver, mas você pode fazer sua avaliação aí embaixo se você comprou o notebook, né? Um grande abraço, estamos em 2024. Que Deus abençoe se você for comprar esse notebook que não dê defeitos, tá? Eu quero que esse notebook que atenda às suas expectativas, que Deus abençoe esse notebook aí, que eu não quero ver inscrito meu passando perrengue, jamais, eu não quero isso pra ninguém, nem pra mim, nem pros meus próximos, é lógico, né? Então, que seja um notebook que não dê defeitos, que principalmente atenda às suas necessidades, e se você não pode comprar esse notebook, que Deus abençoe você financeiramente, 2024 tá aí, um ano de novas oportunidades, de crescimento, e que Deus abençoe, que a sua vida seja impulsionada, acredite no Senhor, coloque os seus planos diante de Deus, e com certeza vai fazer diferença na sua vida, tá? Se você realmente crer, se você realmente acreditar. As pessoas às vezes não entendem bem o que é fé. E fé é você acreditar mesmo sem ter. É mesmo sem você poder ver, né? As pessoas questionam, por que você acredita num Deus que você não pode ver ele? É justamente isso que é a fé. É você acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você ainda não tem. Então, se você pretende comprar esse notebook, pessoal, você tem que acreditar que você pode ter esse notebook, que você praticamente tem esse notebook, porque aquilo que perdi em meu nome será concedido, né? Crendo, aquilo que perdi crendo lhe será concedido. Acredite na palavra de Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.